Torcedores do Fluminense, preparem-se. Hoje, temos uma notícia que pode mudar o rumo da história do nosso tricolor. Uma revelação bombástica da FIFA deixou os bastidores do futebol em polvorosa. O nome do Fluminense pode estar na nova lista de campeões mundiais. É isso mesmo que você leu. A expectativa está nas nuvens, e a torcida, cheia de esperança, já começa a imaginar o que isso pode significar para o nosso clube. Antes de entrar em mais detalhes, não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar aquele like que nos ajuda a continuar trazendo todas as informações e análises sobre o nosso amado Fluminense. Vamos juntos nessa jornada emocionante! Recentemente, o presidente da FIFA soltou uma bomba. Em uma coletiva cheia de tensão e expectativa, ele anunciou que uma nova lista de campeões mundiais será revelada, incluindo clubes que, até então, não tinham sido reconhecidos como tal. Essa revelação acendeu uma chama de esperança entre os tricolores, pois estamos falando de um reconhecimento que pode levar a imagem do Fluminense a patamares ainda mais altos no cenário do futebol mundial. Essa lista é uma oportunidade de ouro para clubes que, apesar de sua rica história e conquistas, não foram oficialmente reconhecidos pela FIFA como campeões mundiais. E o Fluminense, com sua trajetória gloriosa, pode finalmente receber o devido reconhecimento. Agora, para entender todo o impacto dessa notícia, precisamos contextualizar o que está em jogo. A FIFA, com sua autoridade incontestável, vem promovendo mudanças significativas no futebol, e essa nova lista é parte dessa transformação. O que isso significa para o Fluminense? Significa reconhecimento, legado e, quem sabe, um impulso financeiro que pode alterar o rumo dos nossos próximos anos. Estamos falando de um clube que tem uma rica história, mas que, em termos de conquistas internacionais, ficou aquém do que merecia. A possibilidade de ver o nome do Fluminense entre os campeões mundiais seria uma reviravolta digna de um filme de Hollywood, e a torcida já sonha acordada com esse cenário. Imaginem a emoção de ver o clube que amamos sendo celebrado em uma cerimônia mundial, com a taça na mão e a bandeira tricolor tremulando ao vento. Esse reconhecimento não apenas valorizaria a história do Fluminense, mas também poderia abrir portas para novos investimentos e contratações, fazendo com que nossos rivais tremam na base ao ver o nosso crescimento. Estamos falando de um impacto que vai muito além do campo. É uma transformação que pode afetar todas as áreas do clube. E se você acha que isso é só uma possibilidade distante, pense nas repercussões. A torcida já está comentando nas redes sociais, promovendo debates acalorados sobre o que isso significa para o futuro do Fluminense. Estamos vendo uma mobilização em massa, com os tricolores se unindo em torno dessa ideia e compartilhando seu entusiasmo. Isso tudo mostra o poder que uma simples notícia pode ter, unindo todos em torno de um objetivo comum. É a força da paixão pelo Fluminense que está em jogo, e não podemos deixar isso passar em branco. Ao longo deste vídeo, vamos explorar diferentes ângulos dessa notícia que pode ser a virada que tanto esperávamos. O impacto nas competições em que estamos envolvidos, as reações da torcida e os bastidores desse drama emocionante que se desenrola. O que será que vem pela frente? Fiquem ligados, porque tem muito mais por vir. E antes de avançarmos, eu quero saber de vocês, o que vocês acham dessa possibilidade? Como isso pode impactar o nosso Fluminense? Comentem abaixo, porque sua opinião é mais que importante para nós. Contemplando o impacto dessa potencial conquista mundial, vamos analisar como essa nova realidade pode influenciar diretamente a performance do Fluminense dentro de campo. A possibilidade de sermos reconhecidos como campeões mundiais não é apenas um título, é um combustível emocional que pode elevar a moral do elenco e da comissão técnica. Imagine ver nossos jogadores vestindo a camisa do Fluminense, cientes de que a história do clube pode ser reescrita a qualquer momento com esse novo status. Isso gera uma pressão positiva, um desejo ardente de se superar e de fazer história. Em momentos críticos de partidas decisivas, a mentalidade dos atletas pode ser transformada por essa nova realidade. O que era uma simples partida agora se torna uma oportunidade de mostrar ao mundo que o Fluminense não é apenas mais um clube, mas uma instituição histórica com um legado digno de respeito. Essa energia é palpável nas arquibancadas, onde a torcida, com seu amor incondicional, já começou a elevar seu apoio a um novo patamar.
a paixão tricolor se intensifica, e essa força pode impulsionar os jogadores a darem o melhor de si. Vamos considerar também as condições táticas. O Fluminense, sob a direção de seu atual técnico, tem demonstrado uma evolução significativa no seu estilo de jogo. A equipe tem se mostrado competitiva, e a adição dessa motivação extra poderia levar nosso time a um novo nível. Jogadores que já estão em excelente forma se sentiriam ainda mais motivados a se destacar, sabendo que estão jogando para algo maior que eles mesmos. Essa possibilidade de se tornarem campeões mundiais poderia fazer os atletas se dedicarem ainda mais em cada treino e em cada jogo. E quando olhamos para outros clubes que já conquistaram esse prestígio, podemos ver como essa mentalidade é crucial. Por exemplo, clubes que se tornaram campeões mundiais frequentemente relatam um aumento na confiança e na determinação de seus jogadores. O Fluminense, com sua rica tradição e história, tem todos os ingredientes para se afirmar nesse cenário, especialmente agora, com essa nova perspectiva de reconhecimento. Para a torcida, isso traz um sentido de esperança e animação. Cada jogo se torna mais do que apenas uma competição, é uma oportunidade de mostrar ao mundo que o Fluminense é um gigante que merece ser respeitado. Os desafios à frente são significativos, mas o que poderia ser mais emocionante do que ver o Fluminense superando essas dificuldades e se colocando entre os grandes do futebol mundial? Como vamos enfrentar esses obstáculos? Como podemos transformar essa esperança em realidade? Essas são perguntas que todos devemos considerar enquanto nos preparamos para o futuro. E você, torcedor, o que acha que precisamos fazer para garantir que o Fluminense se destaque ainda mais nesse cenário? Deixe sua opinião nos comentários. Agora vamos mergulhar em um dos aspectos mais intrigantes dessa revelação, o impacto econômico que esse reconhecimento poderia ter no Fluminense. O futebol é, sem dúvida, um dos esportes mais rentáveis do mundo, e estar na lista de campeões mundiais pode ser a chave para uma nova era de prosperidade financeira para o nosso tricolor. Primeiramente, vamos falar sobre a valorização do clube. Imagine só, um clube que conquista um título mundial se torna um imã para novos patrocinadores. A presença do Fluminense na elite do futebol mundial poderia atrair grandes marcas, ansiosas para associar suas imagens ao nosso clube. Isso não é apenas uma questão de números, é sobre o futuro do Fluminense e como podemos nos posicionar no mercado. Com mais receita, teríamos recursos para contratações de jogadores de alto nível e melhorias nas instalações, como o centro de treinamento e o estádio. É um ciclo virtuoso que pode levar o Fluminense a se tornar uma potência não apenas no Brasil, mas também no cenário internacional. Vamos pegar como exemplo o que aconteceu com o Chelsea após conquistar a Liga dos Campeões. O clube viu um aumento significativo em suas receitas de patrocínio, além de um crescimento nas vendas de produtos oficiais. O mesmo poderia acontecer com o Fluminense. A expectativa de um aumento nas vendas de camisas e outros itens é algo que não pode ser ignorado. A paixão da torcida tricolor se reflete em cada compra, e quando há motivos para celebrar, a torcida se mobiliza ainda mais. Um reconhecimento mundial poderia impulsionar as vendas de forma significativa, gerando uma nova fonte de receita que poderia ser investida em várias áreas do clube. E não para por aí. A valorização do elenco também seria uma consequência direta desse reconhecimento. Jogadores que hoje são considerados promissores poderiam ser vistos como estrelas em ascensão no mercado, aumentando o interesse de clubes internacionais. Já vimos isso acontecer com outros clubes que receberam reconhecimento mundial. O Fluminense, já conhecido por sua tradição e por revelar grandes talentos, poderia se tornar um dos destinos mais desejados por jogadores que sonham em fazer parte de uma história grandiosa. Agora, vamos falar da torcida, que é a alma do clube. A paixão do torcedor é o que move o Fluminense, e saber que estamos entre os campeões mundiais traria uma alegria imensurável. As arquibancadas estariam lotadas, a festa nas ruas seria histórica, e cada gol seria celebrado como se fosse uma final de campeonato. Estar na lista de campeões mundiais não é apenas uma questão de prestígio, mas uma reafirmação do nosso lugar na história do futebol. E isso é algo que todos nós, torcedores, almejamos. Para encerrar, eu quero saber de você, torcedor. O que você acha que esse reconhecimento mundial traria de bom para o Fluminense?
Quais mudanças você espera ver no clube nos próximos anos, caso essa notícia se concretize? Comentem abaixo, porque queremos ouvir suas ideias e expectativas. História, tradição e conquistas. Esses são os pilares que sustentam o legado do Fluminense, e a possibilidade de reconhecimento mundial só reforça essa rica trajetória. Vamos explorar a fundo o que isso representa para o nosso clube e como essa nova realidade poderia ser uma virada para a história do Fluminense. Desde sua fundação, o tricolor tem sido uma parte fundamental do futebol brasileiro, e a ideia de um título mundial não é algo que deve ser desprezado. O Fluminense sempre se destacou por sua maneira única de jogar e pela formação de grandes jogadores ao longo dos anos. Todos conhecemos a história de craques como Tele Santana, Romário e outros ícones que deixaram sua marca nas páginas da história do nosso amado clube. Agora, imaginem se essas conquistas, que já são parte da nossa identidade, fossem reconhecidas mundialmente. Isso não seria apenas uma celebração dos nossos ídolos, mas também um impulso para que novas gerações de jogadores sigam seus passos e inspirem a torcida. Ao longo das décadas, o Fluminense enfrentou altos e baixos, mas sua resiliência sempre se destacou. A possibilidade de sermos reconhecidos como campeões mundiais seria uma forma de validar toda essa luta e todos os sacrifícios feitos por jogadores, comissão técnica e, claro, pela torcida. Pense na emoção de ver nosso clube sendo celebrado em uma cerimônia mundial, com a bandeira tricolor sendo erguida ao lado das maiores potências do futebol. Isso não é apenas um sonho, é uma possibilidade real que pode ser alcançada. E qual é o impacto disso na identidade do clube? O Fluminense é mais do que um time, é uma comunidade, uma paixão, um legado. Ser reconhecido mundialmente fortaleceria ainda mais essa identidade, unindo a torcida em torno de um objetivo comum. A história do Fluminense é repleta de pessoas que dedicaram suas vidas ao clube, e essa nova realidade poderia ser uma forma de homenagear cada um deles. O sentimento de pertencimento, a união entre os torcedores e a força da tradição se tornariam ainda mais evidentes. Vamos lembrar algumas conquistas marcantes que poderiam ser reconhecidas. A vitória na Copa do Mundo de 1970, onde jogadores do Fluminense brilharam, ou a impressionante trajetória nos campeonatos nacionais e internacionais. Cada um desses momentos é uma prova de que o Fluminense não é apenas um clube, mas uma verdadeira escola de futebol. O reconhecimento mundial poderia trazer à tona essas glórias, fazendo com que o passado e o presente se unam em uma celebração única. Por outro lado, essa possibilidade também traz um desafio. Como o clube pode se preparar para essa nova fase? É fundamental que a diretoria esteja atenta a todas as mudanças que podem ocorrer e se estruture para capitalizar sobre essa nova realidade. O reconhecimento mundial deve ser mais do que um rótulo, deve ser uma oportunidade de crescimento e evolução para o Fluminense. A torcida, sempre presente, terá que se mobilizar, e a união será necessária para garantir que o clube aproveite ao máximo essa chance de brilhar no cenário internacional. E vocês, torcedores, como veem essa trajetória do Fluminense rumo ao reconhecimento mundial? O que isso representa para cada um de vocês? Deixem seus comentários e compartilhem suas visões sobre o futuro do nosso tricolor. A emoção está no ar, e o futuro pode ser ainda mais grandioso do que imaginamos. Após explorarmos todos esses ângulos da possível inclusão do Fluminense na lista de campeões mundiais, é hora de recapitular o que discutimos até agora. A revelação da FIFA trouxe uma onda de esperança, unindo a torcida e o time em busca de um legado histórico. A potencial conquista mundial pode elevar a performance do Fluminense, criando um ambiente de superação e união. Além disso, o impacto econômico desse reconhecimento promete valorizar o clube, atraindo patrocinadores e aumentando as vendas, o que é essencial para o nosso futuro. Agora, chega o momento de refletirmos sobre o que tudo isso significa para o nosso querido Fluminense. É um momento único, repleto de emoção, que pode moldar o caminho do clube nas próximas temporadas. Mas como podemos garantir que essa expectativa se transforme em realidade? A primeira coisa a se considerar é a união da torcida. A paixão do torcedor tricolor é a força motriz que pode impulsionar o Fluminense a novos patamares. A história nos ensina que quando a torcida se une em torno de um objetivo comum, coisas incríveis podem acontecer. Portanto,
é fundamental que todos nós, torcedores, estejamos engajados e dispostos a apoiar o clube em todas as suas iniciativas, seja em campo ou fora dele. Cada grito de incentivo nas arquibancadas, cada compra de produto oficial e cada interação nas redes sociais conta e faz a diferença. Além disso, a diretoria do Fluminense deve estar atenta a essa nova realidade e agir estrategicamente. O reconhecimento mundial deve ser visto como uma oportunidade de investimento em infraestrutura, na formação de novos talentos e na contratação de jogadores que possam elevar o nível do time. É hora de pensar grande e se preparar para os desafios que vêm com esse novo status. O Fluminense precisa estar preparado para competir com os melhores, e isso exige planejamento e visão. E quanto aos jogadores? Eles precisam entender a responsabilidade que vem com esse reconhecimento. A possibilidade de se tornar um gigante do futebol mundial deve ser um motivador para cada um deles. Cada treinamento, cada jogo deve ser encarado como uma oportunidade de mostrar ao mundo a qualidade do Fluminense. É um desafio, mas também uma honra que deve ser abraçada com garra e determinação. Por fim, é importante que todos nós, torcedores, mantenhamos a fé viva. O caminho pode ser difícil, e os desafios podem parecer assustadores, mas a esperança é o que nos move. A paixão pelo Fluminense sempre esteve presente, e agora é o momento de acreditar que podemos alcançar grandes conquistas. A jornada rumo ao reconhecimento mundial está apenas começando, e juntos, podemos fazer história. Então, torcedores, o que vocês acham que está por vir? Como o Fluminense pode se preparar para essa nova era? Deixem suas opiniões nos comentários e vamos juntos construir essa história emocionante que está por vir. E não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e voltar para acompanhar todas as novidades do nosso tricolor. Juntos, somos mais fortes.